Como parar de se sabotar usando neurociência e espiritualidade? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Por que que a gente se sabota mesmo sabendo tudo que nós deveríamos estar fazendo? Para quem não me conhece, se você está chegando agora aqui no canal, eu sou Lu Rodrigues. Eu criei um método baseado na neurociência, na física quântica e na espiritualidade, que faz com que a gente consiga fazer uma melhor gestão das emoções e eliminar todos os padrões de comportamento repetitivo que a nossa mente normalmente nos engana. Então, fica aqui, já dá um like nesse vídeo e já compartilha com as pessoas que você sabe que se auto-sabota. Então, para a gente começar a falar deste assunto, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é por que que nós nos sabotamos mesmo sabendo tudo que a gente tem que fazer. E aqui a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe, cerebralmente falando, uma desconexão entre o fazer real e o fazer comum. Por quê? Porque quando nós temos muitas coisas para fazer, e isso não só na autossabotagem, mas as coisas mais básicas do dia a dia, da nossa rotina, nós acabamos priorizando algumas do que outras. Muitas vezes inconscientemente, e muitas vezes quando a gente coloca o treino mental, que é o que normalmente eu ensino nas mentorias individuais, aí nós fazemos isso de maneira consciente. Mas o que acaba acontecendo? O nosso cérebro, ele quer nos proteger. Ele não quer pensar em evolução. O nosso cérebro, ele foi trabalhado, né? Ele foi cada vez mais, o nosso cérebro, ele é desenvolvido para somente nos trazer proteção e não a evolução. Por isso que a evolução nós precisamos estar constantemente querendo buscar, porque senão a gente não vai evoluir. O nosso cérebro, mais uma vez, ele foi feito para nos proteger. E aí o que acaba acontecendo? Silenciosamente, nós vamos tendo uma fala dentro do nosso diálogo interno, eu chamo de diálogo interno, esses 70 mil pensamentos que nós temos todos os dias. Dentro desse diálogo interno, a fala silenciosa é o quê? Vamos repetir isso, vamos repetir isto. O que que acaba acontecendo com isto? Nós acabamos economizando energia e tudo que é familiar para o cérebro, mesmo que seja uma coisa ruim, ele vai repetir. Por quê? Porque ele não quer ter um trabalho de gastar mais energia e pensar uma coisa diferente. Por isso que normalmente as nossas ideias novas, e desses 70 mil pensamentos que eu falava, 95% deles são repetidos, somente 5% vão ser uma ideia que eu nunca tive. Por quê? Porque é esse o menor esforço que o cérebro faz. Esta é a lei cerebral. De quanto menos esforço eu precisar fazer, melhor. Por quê? Porque ele está agindo somente para nos proteger. Quem nos protege? Quem é? Qual é essa parte cerebral que nos protege? É a nossa amígdala cerebelar, que é uma região mais ou menos no centro do nosso cérebro, muito pequena, mas que ela causa, digamos assim, um grande estrago na nossa vida se ela ficar muito tempo ativa e a gente não desativá-la. Esta região, que é a amígdala cerebelar, ela serve para nos proteger. Então, ela está sempre em constante estado de alerta, principalmente através dos nossos cinco sentidos. Então, você sente um cheiro de queimado, o que que vai a informação para a sua amígdala? Aquele cheiro de queimado está dizendo perigo, tem algo aqui que pode me prejudicar. Eu preciso me proteger, tá? Então, é desta forma que a amígdala cerebelar faz com que a gente se sinta protegido. Porém, quando ela está extremamente ativada, e hoje, nesse mundo estressante que nós vivemos,
Tudo é um sinal de perigo. Tudo é um sinal de alerta. Às vezes é um e-mail que você recebe do seu chefe, às vezes é a sua mulher que mandou um WhatsApp, enfim, o seu marido que não respondeu a mensagem. Tudo isso já deixa você nesse estado de alerta, com esta região ativada. O que acaba acontecendo? Para te proteger, o cérebro dá esse comando. Só que a proteção começa a ser tão grande que o padrão emocional para segurança biológica acaba sendo algo como um padrão repetitivo. E aí que anda o problema. Então, por que a gente se sabota, mesmo sabendo o que tem que fazer? Porque o nosso cérebro vai procurar nos proteger. Só que esse padrão emocional vai fazer com que a gente não evolua, não cresça. E ainda tem o padrão do campo vibracional e energético dentro da autossabotagem, que são o quê? Pensamentos e emoções vão criar um campo vibracional que vai atrair experiências semelhantes. Então, muitas crenças, que é esse. Pensa comigo, o que é uma crença inconsciente? Eu tive uma ideia, uma experiência, e o meu cérebro disse que aquilo é verdade. Eu começo a repetir aquilo pelo padrão emocional, como eu falei, procurando segurança biológica. Então, eu começo a repetir aquilo. Aquilo se transforma mesmo, não só mais em uma crença, se transforma num paradigma, que é um conjunto de crenças. E essas crenças inconscientes, elas vão carregar códigos energéticos que vão começar a trazer bloqueios. Então, muitas vezes, não precisa ter tido nenhum trauma, alguma coisa assim, tá? Literalmente, só pela nossa própria concepção energética e cerebral, nós já criamos bloqueios na nossa vida. Por isso que muitas vezes, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter um relacionamento saudável, eu não consigo mudar de trabalho, eu não consigo, enfim, tudo que eu não consigo tem a ver com o quê? Uma pequena crença que foi construída na nossa mente por segurança biológica, que se tornou um paradigma, e o paradigma é o quê? Eu vou repetindo esse padrão, repetindo desse padrão, repetindo desse padrão. Quando há essa repetição desse padrão, é como se fosse uma assinatura vibracional do meu comportamento. E esse é o grande comportamento sabotador. Então, muitas vezes, a gente, por alguma carência, alguma coisa, a gente acaba criando esse tipo de comportamento. Vou dar um exemplo. Uma criança que queria chamar muito a atenção dos seus pais. E aí ela começava a ser uma pessoa dentro da casa, mesmo pequena, que ela queria ajudar muito, ela era muito prestativa para agradar os outros e ter o reconhecimento dos outros, principalmente dos seus pais. O que acontece quando essa criança cresce? Então, ela lá era aquela criança extremamente comportada, que fazia tudo, que arrumava não só o seu quarto, mas arrumava toda a casa, enfim, para ganhar a validação dos pais. Essa criança, quando cresce, ela continua com esse comportamento autossabotador prestativo. Por quê? Porque eu só vou ser amada, reconhecida, valorizada se eu fizer algo para o outro. E aqui, gente, vamos deixar bem claro, tá? Quando que entra a autossabotagem? Porque todo o nosso padrão dentro da inteligência positiva, os 10 sabotadores que nós temos, todos eles têm uma vantagem. Lu, então ser prestativo é vantajoso? Sim, é vantajoso. O que é a sabotagem? Se você não sabe dar limite. Então, eu conheço, por exemplo, eu tenho muitas mentoradas que chegam para mim que estão dizendo que elas não sabem dizer não, elas não sabem dar limite.
E às vezes até mesmo para o filho, para o marido, principalmente para os próximos, né? É assim. Por quê? Porque ela foi lá uma criança que ela precisava agradar, que ela precisava ser prestativa para receber aquilo que ela gostaria: amor, afeto, carinho, atenção, independente. E isso gerou o padrão. E aí, quando ela é uma pessoa adulta, ela continua sendo extremamente prestativa, ela continua querendo agradar todo mundo, ela continua não sabendo colocar limites e dizer não, só que ela se sente extremamente frustrada, porque eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada para mim, tá? Então, é essa diferença que a gente tem que achar e como que a gente vai parar, então, de se sabotar através dessas duas formas, tanto mental quanto energética. O que nós precisamos fazer é trabalhar a nossa criança interior e esse inconsciente espiritual, tá? Essa parte da nossa autossabotagem, como eu dei o exemplo agora, ela não vem só do nosso comportamento da criança e de como nós fomos criadas dentro daquelas experiências infantis. Ela também vem da lealdade familiar que nós temos, de todo esse sistema familiar. O inconsciente espiritual, ele vai repetir esses padrões até que a alma da gente aprenda a escolher diferente. Então, esse vídeo aqui, que se chegou até você, com certeza tem uma mensagem aí para que você olhe qual é o padrão que eu até hoje estou repetindo, estou me sabotando e que a partir de agora, aqui, como a Lu está falando, eu posso escolher diferente, tá? E aí, o que que a gente vai fazer de exercício? Nós precisamos, tem várias coisas que eu vou citar aqui, tá? Mas a gente precisa falar com a nossa criança interior, principalmente através da presença, da escuta e do acolhimento. Quando eu faço na mentoria individual a reprogramação, eu trago não só a Lu, mas toda a equipe multidimensional. A gente vai até aquele momento da criança e a gente pede para a equipe reprogramar, tirar todas aquelas memórias que ainda estão impedindo essa criança, essa pessoa de evoluir. Desculpa que eu vou ter que tomar uma aguinha. Mas além disso, o que que você pode fazer agora se você não está numa sessão junto com toda essa egrégora de seres de luz incrível, tá? Que reprograma literalmente muito rápido e fácil. Você vai precisar trazer a sua criança. Então, você pode fazer um exercício que é fechar os seus olhos, trazer a sua criança, a sua menina, né? A minha Lucianinha, a sua, como você se chama, como você era chamada, traga na sua frente, coloque ali e simplesmente ofereça um colo para ela. Simplesmente consiga dar um abraço nela, com bastante pausa, com bastante acolhimento, com uma respiração consciente. Você pode e deve fazer isto quantas vezes você quiser, ou melhor, quanto mais você fizer, mais você vai estar curando a sua criança. Uma outra pergunta que muita gente me faz: Lu, eu já fiz muitos trabalhos de cura da minha criança e ela não curou ainda. Quando que ela vai curar? Olha, a evolução ela vai acabar no último suspiro encarnado aqui na Terra, tá? Mas depois a gente continua. Mas aqui na Terra é onde a gente pode evoluir. Então, quando que a nossa criança interior vai ficar curada? Provavelmente no último suspiro também. Se a evolução vai acontecer no último suspiro, a cura total da nossa criança interior, provavelmente também. Por quê? Porque mesmo nós sendo adultos, tem às vezes a gente escuta alguma coisa, nos falam alguma coisa que quem briga lá dentro é a nossa criança. O nosso adulto não briga. Mas a nossa criança, ai, ela foi muito dura comigo. Ai, eu não gostei daquela crítica. Quem é que está falando? É a sua criança, é a minha criança, tá? Então, a cura da criança interior é um processo. A evolução é um processo. A cura da autossabotagem é um processo. Da procrastinação, da ansiedade,
Tudo é um processo. Por mais que a minha equipe, como eu disse na sessão individual, literalmente tira com um estalar de dedos, tá? Mas vai tirar um pouquinho. Só que pensa comigo, as memórias da nossa criança são muito antigas, são muitos anos. E quantas crenças e padrões repetitivos que eu falava. Então, o que que significa? Que isso está extremamente enraizado em você. Aí, eu fiz uma terapia uma vez, a terapeuta trabalhou a minha criança interior e eu ainda tenho um problema. Vai ter, tá? Não tem como ser diferente. O que que você não pode parar? De continuar esse processo. E aí, repito, como fazer isto? Pode ser também com outras técnicas, com própria meditação, como eu estou dizendo, traga sua criança, abrace-a, acolha, dê segurança para ela, certo? Visualizações, outras técnicas de autocura que temos, tá? Inclusive, aqui tem o meu oráculo de autocura, que são 44 cartas que a gente pode estar usando, tá? Para ter autocura. Então, tem várias ferramentas que a gente pode estar utilizando dentro desta cura da criança interior. O que que eu vou só frisar? Não é de hoje para amanhã. Você passou anos e até às vezes você tem outros traumas que você traz não só da sua criança, mas de registros acásticos de outras vidas e que você acha que vai curar uma vez só. Por isso que ouvir vídeos como este várias vezes, compartilhar várias vezes, tá trabalhando dentro da sua energia, tá? Outra afirmação que eu já vou trazer aqui agora, que você pode usar para a sua mente, certo? Estou falando de uma forma energética, né? Quando a gente fala da cura da criança interior, e também mental, dentro da neurociência. Qual é a afirmação que você pode fazer agora com uma intenção? Gente, afirmar somente da boca para fora não tem sentido nenhum. Agora, quando você afirma com intenção de me curar daquilo que eu estou afirmando realmente acontecer, tudo modifica. Então, você pode usar a intenção, respira profundamente, conecta com o seu coração e diga para você mesma: eu escolho agora sair do piloto automático. Quando você faz isso com intenção, com presença, com respiração, com calma no seu coração e principalmente com compaixão para com você mesmo, automaticamente tudo se modifica, certo? Então, para parar de se sabotar com neurociência e espiritualidade, é esse processo que eu expliquei aqui, tá? Vamos ter que treinar a mente, sim. Se você quiser saber mais sobre isso, me chama, tá? Nos meus canais aqui abaixo, que eu posso te dizer como funciona mesmo um treinamento, que você aprende as técnicas, você não vai depender da Lu para sempre, mas ao mesmo tempo não é só a Lu, é toda essa equipe multidimensional, certo? E o que que eu tenho para deixar aqui de recado final para você? Você não nasceu para viver com dor e no piloto automático como você está vivendo agora. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ter felicidade, você nasceu para ter alegria de viver, você nasceu para todo este mundo maravilhoso que, por mais que a sua mente, os seus cinco sentidos estejam vendo miséria, tragédia, guerra, política, economia, tudo isto, tá? Você não nasceu para isto. Você nasceu com uma centelha divina de amor no seu coração para ser feliz, certo? Então, a autossabotagem que você pode estar vivenciando é só um chamado da sua alma para pedir libertação. Libertação. Cada vez que você se libera de uma crença, de um trauma da sua criança interior, de um bloqueio, de um pacto, voto, contrato de vida passada, enfim, tantas coisas que tem, você está se libertando. E quando você une a sabedoria da ciência, do treino mental, com a força da espiritualidade, essa transformação acontece.
E se você quiser dar o próximo passo nessa jornada, todos os caminhos estão aqui na descrição deste vídeo, onde você pode me acompanhar, me seguir, ter muito mais conteúdo, inclusive entrar para a minha comunidade VIP, que lá é onde eu todas as semanas eu falo muito mais com você. Gratidão sempre, um privilégio estar aqui conversando contigo e eu espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Obrigada!